Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com o Campa. Eu sou Fernando Campagnolo e eu treino empresários para que eles possam ter uma empresa inteligente. Uma empresa inteligente é uma empresa que é lucrativa, não tem incêndios e não depende do dono para tudo. E aqui o Café com o Campa é uma live onde eu sempre trago um assunto pontual, um assunto que tem a ver com a construção de uma empresa inteligente. Depois a gente promove um bate-papo, um debate e respondo até perguntas aqui sobre o tema abordado. E hoje aqui vou falar de um tema muito interessante, um tema que eu tenho certeza que 90% dos empresários que eu conheço, 90% dos empresários que eu não conheço, enfrentam esta dificuldade. Qual que é a dificuldade, Campa? É uma dificuldade que você não vê, uma dificuldade invisível. Por isso que a gente vai falar aqui de 5 oportunidades que os empresários perdem e não percebe, perde todo santo dia, perde a toda hora e simplesmente não percebe. Para a gente já introduzir o assunto, eu quero que você pense aí. Você consegue entender qual é o potencial do mercado ao qual você está inserido? Você consegue entender qual é o tamanho disso? Como é que você pode expandir com aquilo que se tem? Você consegue calcular isso? Quando eu faço essa pergunta, normalmente as pessoas tendem a fazer uma visão assim mais, como é que eu vou te explicar, mais simplificada da coisa. Eu atendo, por exemplo, assistência técnica em eletrônicos. Então na minha cidade tem 200 mil habitantes, eu posso atender 200 mil pessoas. Em média, cada uma pessoa gasta comigo X mil reais por ano, então eu posso faturar tantos mil por ano. É um cálculo totalmente errado esse. Por que é errado? É errado porque nem todo mundo tem o potencial para ser seu cliente, para ser o seu cliente da empresa. Então quero que você pense aí, nessa forma que eu falei, você consegue entender qual é o tamanho do teu mercado? Quanto a tua empresa pode faturar nesse mercado? Você consegue entender? Segunda coisa, você consegue saber assim, peraí, o meu mercado tem um potencial de X, mas quanto a minha empresa está representando sobre esse mercado? Você consegue entender isso? Qual é a tua participação nesse mercado? E mais, com a estrutura que você tem, com aquilo que você tem, com a equipe que você tem, com o maquinário que você tem, com tudo que você tem na mão, quanto você consegue faturar? Qual é o potencial? Pouquíssimos empresários sabem disso. E eu vou falar hoje sobre pontos, sobre coisas, sobre oportunidades que às vezes muitos empresários perdem no seu dia a dia. Você tem esses números? Disso que eu falei aí. Você tem? Responde para mim sim ou não. Tamanho do seu mercado, de acordo com o cliente ideal, sua participação no mercado, qual a sua participação no mercado, qual é o potencial de você fazer, de você faturar com a equipe que você tem. Tem esses números? Tem isso aí na mão? Já fez esse cálculo? Já fez essa estimativa? Deixa eu ver se vale a pena fazer essa live, né? Daqui a pouco você tem aí, eu vou querer ensinar coisa para quem não precisa, né? Então coloca aí para mim. Você tem todos esses números que eu falei? André Krieger disse que não tem, Nildo disse que não tem. Sou Maria disse que não tem, Santiago disse que não tem, Valéria disse que não tem, Dorta Imóveis disse que não tem. Vamos ver, Lab Saraviana também não tem, Casa do Guaraná também não tem. A maioria não tem, 90% não tem. A maioria dos empresários não tem esses números. Nunca tinham parado para pensar sobre isso. E é por isso que eu achei relevante, vamos trazer para uma live, vamos trazer esse assunto das 5 oportunidades que os empresários perdem e talvez não percebem. E quero te falar assim, que todos os conteúdos que eu trago aqui para as lives, que eu gravo em Reels, em vídeos para o YouTube, em qualquer coisa, não são assuntos aleatórios. São assuntos que eu ensino lá no meu método Empreendedor Líder e que eu ajudo os meus alunos a implantar na prática lá na minha mentoria Stratis. Então é sempre um conteúdo daquilo que eu ensino no meu dia a dia. E para eu te falar um pouquinho sobre isso, eu quero te dizer que na minha visão existem 2 tipos de empresário, tá? 2 tipos de empresário. Existe aquele empresário que o cara é um empresidiário, vamos chamar assim, esse é o nome que eu dou para ele, um empresidiário. Por que empresidiário, Campa? Porque é um cara que não pode sair da empresa. Ele tem que estar lá em cima o tempo inteiro, ele tem que muitas tarefas ele tem que fazer, se ele não faz, ninguém faz. Ele até tem equipe para fazer, mas
Ele é o que melhor sabe fazer, ele é o que faz mais rápido, ele é o que faz aquilo com mais maestria. Mas se ele não está fazendo, ele tem que estar lá fiscalizando, tem que estar lá mandando as pessoas, ó, você faz isso, você faz aquilo, você faz tal coisa, então ele tem que ficar distribuindo ordens, distribuindo tarefas para a equipe. Quando ele sai da empresa, ele tem problema, alguma coisa não funciona do jeito que é para ser. Quando ele volta, tem coisas lá esperando ele. Isso é o que eu chamo empresidiário. Mas, Campa, eu só tenho 2, 3 funcionários. Não, aí tudo bem, aí você tem que ser empresidiário, né? Mas lembrando que todo o conteúdo que eu falo, todo o conteúdo que eu ensino, não é para quem tem 2, 3, é para quem já tem 5 ou mais, pelo menos 5 funcionários na empresa. Por quê? Porque ele já está num nível de maturidade, já consegue fazer as coisas de modo diferente, já consegue ter uma visão diferente do negócio, já consegue focar, já consegue estruturar uma equipe de uma forma melhor. Então, mais de 5 funcionários e tem que estar em cima da equipe, tem que estar fazendo, tem que estar microgerenciando as pessoas, eu chamo de empresidiário, esse é o termo. Mas assim, ó, esse é o primeiro tipo. Qual que é o segundo tipo? O segundo tipo é o que eu chamo de estrategista. É alguém que realmente está no comando da empresa. Tem lá uma equipe, mas o seu papel maior, por mais que até ele se envolva em algumas coisas, ele não passa a maior parte do dia fazendo isso. O seu tempo ele é alocado em definir estratégias, definir planos, olhar números, olhar indicadores, fazer as coisas acontecer, fazer a equipe entregar aqueles resultados que ele espera que aconteça. Este é um estrategista, tá? Então vamos lá. Para você entender um pouquinho a diferença, vou trazer na prática aqui, ó. Imagina o seguinte, ó. Imagina um soldado, tá lá na época medieval, que se lutava de espada, de escudo, de lança, de arco. Imagina aquele soldado que o sonho dele era ser general, ele queria comandar o exército. E pelo fato dele ter sido um bom soldado, ele foi promovido ao campo de general. E ele recebe lá a primeira missão, leva o teu exército para uma batalha e vence essa batalha. Essa é a missão dele. E o que ele fez? Ele, com uma experiência de soldado, reuniu todos os seus soldados, só que agora no comando, agora como general. Reuniu lá todos os seus soldados, traçou uma estratégia. A gente vai por aqui, vocês vão por aqui, você ataca aquele fronte, você ataca desse jeito, definiu tudo como é que ia ser, deu aquela pilhada nos soldados, aquela motivada inicial e bora pro combate. Só que lá no combate, ele percebeu que a maioria dos soldados não estava seguindo a estratégia, muitos não faziam as coisas do jeito que ele achava que tinha que ser, e a maioria não lutava como ele. Pelo fato de não lutar como ele, o exército dele foi sendo abatido muito rápido. O exército inimigo veio, começou a tomar conta, começou a invadir, começou a avançar. E o que ele fez? Instintivamente, ele sacou a espada, sacou o escudo e foi lá combater. Ele virou um soldado qualquer. E ele virando um soldado qualquer, ele estava combatendo muito bem. Só que o problema é que ele era só um soldado. E ele combatendo só como um soldado, por mais que ele se esforçasse, o tempo dele era limitado, o combate dele era limitado, ele não conseguia dar conta. Aqueles soldados que vinham para cima dele do exército inimigo, ele abatia. Só que os outros iam ficando totalmente à mercê. E pior, além deles serem abatidos muito rápido, esses outros soldados, eles não tinham um comando, não tinha alguém para dar um norte para eles. Então eles improvisavam as suas estratégias, cada um fazia de um jeito, cada um fazia do jeito que achava melhor. Qual que foi a consequência disso? A consequência é que de repente o exército inimigo começou a avançar por um outro lado, e o general que deveria estar atento lá em cima, olhando o que estava acontecendo, não viu, porque estava comandando. Só que o general do exército inimigo viu que o general não estava ali, que não estava olhando e começou a aproveitar dessas falhas. E a consequência qual foi? Que o inimigo ganhou a batalha por uma razão simples. Este general que deveria estar comandando o seu exército estava lá lutando como um mero soldado. Então esse é o empresidiário, está lá como soldado. Não dá para largar o escudo e a espada porque tem que estar combatendo. É um empresidiário. Já o general do exército inimigo, o que é? Um estrategista. Ele não estava lá combatendo, ele simplesmente orientava os soldados. Ó, vai por aqui, vai por ali. Qual a consequência disso? Ganhou a guerra. Então aquele general que estava lá combatendo, simplesmente perdeu e não entendeu por quê. Ele começou a dizer, mas a vida não é justa, soldados não são tão bons, não se faz mais soldado como antigamente, ninguém mais quer batalhar como antes, o mercado está difícil, as coisas estão difíceis, ele culpou um monte de coisa, menos ele.
Ele começou a dizer, eu que tenho que carregar esse exército nas costas. E é verdade. Por que ele teve que carregar nas costas? Porque ele não tinha uma estratégia. Então ele não viu oportunidades. Enquanto o outro general viu oportunidades de avançar, ele não via, ele só via o seu combate. Se entendeu a diferença? Essa é a diferença. O general, atuando como soldado, estava sendo um empresidiário. O general do exército inimigo, atuando como general, olhando tudo, olhando de cima, entendendo o que estava acontecendo, era um estrategista. E no dia a dia, na rotina de ser empresário, qual que você acha que tem uma tendência maior a ganhar as batalhas? O empresidiário, que está lá combatendo como um mero soldado, ou o estrategista que está lá como um general no comando do seu exército? Qual que você acha? Escreve para mim. O empresidiário ou o estrategista? Qual que você acha que consegue crescer? Qual que você acha que consegue ganhar uma fatia de mercado maior? Qual que você acha que consegue liderar sua equipe com bravura? Qual que você acha que consegue identificar oportunidades de fazer a empresa crescer, de melhorar os resultados? O empresidiário ou o estrategista? O estrategista, Leonice. Muito bem. Estrategista, Claudinei, ele chegou a colocar com o S ali, porque ele é strat, né, Claudinei? O strat já sabe, estrategista sem o E, isso aí mesmo, estrategista, ó. O André disse estrategista, minha meta, total, André, isso aí, o estrategista. O Evag também disse que estrategista, exatamente. Andrés Alimentos também, estrategista. Casa do Guaraná, estrategista, legal, mas estranhamente algumas pessoas acham que sendo o melhor soldado vão ganhar a batalha. Não vão, não tem como. Por que que não tem como? Por uma razão muito simples. Porque deixam de enxergar oportunidades de crescimento, oportunidades da vitória que passam esfregando nos olhos, mas a pessoa não vê porque está lá combatendo. E é por isso que nessa live eu vou trazer 5. 5, tem muito mais, tá? Deve ter trocentas oportunidades que no dia a dia do empresidiário ele simplesmente não vê. Quero ser estrategista, mas na prática é muito difícil. Quando não tem um método, é verdade. É difícil mesmo. Quando você tem um método, quando você tem um empreendedor líder na tua mão, quando você está lá no Strategies, que você aprende a colocar em prática, é muito fácil. Quando não tem método, é difícil. Como tudo na vida. Vou fazer um negócio que eu não tenho um método, é difícil. Do jeito que eu acho que é para ser, é difícil. Se eu tenho um método, fica muito mais fácil. Mas vamos lá. Voltando aqui. Vou falar então de 5. Vou trazer 5 oportunidades que você não vê no seu dia a dia. Primeira oportunidade, qual que é? A primeira oportunidade é o seguinte, ó. Eu sou capaz de apostar com você o que você quiser, eu aposto com você. A tua equipe, as tuas equipes, não interessa o setor. Pode ser o teu setor de vendas, teu setor administrativo, teu setor de produção, setor de entrega, setor de cobrança, qualquer setor da tua empresa, eu aposto com você. O teu setor está produzindo abaixo do que poderia produzir. Muito abaixo. Provavelmente muito abaixo. Quanto a equipe poderia produzir? Esse é um cálculo que todo empresário deveria ter. Quanto a minha equipe, cada equipe deveria produzir, tá? Como é que eu sei isso? Medindo. Então eu tenho que entender assim, ó, peraí, a minha equipe, se cada pessoa consegue fazer 10, humanamente é possível fazer 10. Como que eu traço essa régua? Se alguém faz, todo mundo deveria fazer. Como é que eu faço para todo mundo fazer? Processos, padronização, treinamento. Se todo mundo faz, esta seria a meta. Eu tenho uma pessoa que faz 10 e eu tenho 5 pessoas, a minha meta é que todo mundo faça 50. 50 é o quê, Campa? Depende do setor, tá? Então esse número você tem que ter, tem que olhar isso. Tem que olhar e entender, peraí, a minha capacidade de produção é essa. Empresário lá, empresidiário, que está apagando incêndio, que está na execução, que está lá fazendo, que está mandando, não consegue enxergar isso. Pior, não consegue enxergar e não consegue nem medir o que a equipe está fazendo. Então é preciso medir, se tem que entregar 50, seja por dia, seja por minuto, seja por hora, ok. Quanto a minha equipe está entregando? 35? 40? Qual que é a meta? A meta é 50, então é preciso enxergar. Mas por que trava? Uma coisa é um número.
A primeira coisa é o número. Por que a primeira coisa é o número? Porque o número me dá um norte. A pior coisa que tem perante a equipe é você falar, vocês estão produzindo pouco, vocês estão trabalhando pouco, vocês não estão sendo ineficientes, então traz um número para ele. A opinião é discutível, você pode achar pouco e ele vai achar muito. Agora, quando você traz um número, é 50, você está fazendo 30, opa, já começou a balizar. Número a gente não discute. A gente não discute com número, a gente não discute com fato. Com opinião a gente discute. Eu acho isso, você acha aquilo. É que nem eu perguntar para você, essa camisa que eu estou é feia ou bonita? Alguns vão dizer que é linda, outros vão dizer que é horrível. Alguns vão dizer que eu tinha que estar de gravata, outros vão dizer que eu tinha que estar de camiseta. Porque é opinião. É opinião, opinião não é fato. Agora, se eu perguntar para você, essa camisa ela tem gola polo? Não tem como dizer que não. Tem, tá aqui. Ela é azul? Sim, é azul. Ela tem 2 botões aqui, 3 botões, 2? Tem 2? Tem 2. Ponto. É de manga curta? É de manga curta. É fato. Com fato a gente não discute. E o número é fato. Fato. Então a minha equipe, eu tenho que entender isso. Mas além de entender o número, quando o número não acontece, eu preciso entender os porquês. Por que não aconteceu? Quais são as falhas? Quais são os gargalos? Quais as demandas de entrada que tinham que vir? Por isso que todo o processo ele tem isso. Qual o gatilho que dispara o processo? Quais os gatilhos que não estão acontecendo? Quais os resultados dos processos? Por que não aconteceram? Em que momento isso falhou? Aí eu começo a entender, tá, mas está falhando muito aqui. Tá, tudo bem. Como que a gente vai corrigir? Ah, falta o quê? Falta treinamento? Falta tempo? Falta orientação? Tá queimado algum equipamento, a pessoa está sobrecarregada, o que está acontecendo? Então, quando eu entendo os porquês, eu consigo ajustar. Mas quais equipes, Campa? Todas as equipes. Eu preciso estar atento para isso. Por isso que o estrategista, a principal função do estrategista não é a execução. A principal função é olhar para isso. Olhar para esses números. Ter lá o que eu ensino, lá no módulo 5, que se chama painel do general. Quando você tem o painel do general, você consegue medir isso. Então você consegue entender todos esses gargalos. Quer ver só? O que aconteceu? Ó? Na minha primeira empresa era no ramo de sistemas de gestão, tá? E nós tínhamos a maior equipe que a gente tinha lá era no setor de suporte, gerava muito atendimento. E o que a gente fazia? Ia fazendo mais vendas, vendia para mais clientes, contrata mais pessoas do suporte. As pessoas não davam conta, contrata mais pessoas. E a gente nem entendia por quê. O volume de suporte era muito grande. A primeira ação que a gente fez foi começa a medir tudo. Vamos entender o que está acontecendo. Então, entendendo, a gente começou a mapear quais são os maiores problemas, quais são as causas do problema, como que a gente vai corrigir isso. E fomos ajustando até no setor de desenvolvimento, outros setores. Ajusta aquilo ali, corrige, começa a regrar algumas coisas. As pessoas às vezes estavam abusando, os clientes não começam a criar algumas regras, muda alguns contratos, muda alguns padrões. Pronto. Simplesmente o que a gente fez? Depois que esse setor, que era o meu setor mais problemático, começou a alinhar, começou a ajustar, agora vamos replicar essa fórmula para os outros setores, para o desenvolvimento, para o financeiro, para o suporte, para vendas. Vamos lá, começamos a fazer tudo isso. E feito tudo isso, qual foi a consequência disso? As pessoas acham que tem mágica, que tem milagre. Não tem milagre, não tem mágica, tem método. Qual foi a consequência? Passou-se um ano, a empresa simplesmente duplicou o faturamento, mas com um detalhe. Com 9 pessoas, antes eu tinha 22, a gente baixou para 9, toda a estrutura com 9 com o dobro de lucro. Isso é ser eficiente. Por quê? A gente passou a entender isso. Qual é o potencial humano de cada um, qual é o potencial de produção que as pessoas podem fazer, qual é o potencial daquele setor. Então vamos fazer de tudo para que cada um entregue todo o seu potencial. Se eu não faço isso, eu estou subutilizando a minha máquina. É tipo você comprar uma Ferrari que anda 300 km por hora e você só fica andando na cidade. Não tem sentido algum, você está subutilizando aquele potencial. Essa é a diferença. Então, essa é a oportunidade que muitos perdem, de fazer a equipe entregar mais com aquilo que tem, com os recursos que tem na mão, com aquilo que eu consigo treinar, com os meus processos, com a minha gestão. Essa é uma oportunidade muito grande. Quando você começa a entender essa oportunidade, você vê que literalmente você está pegando dinheiro e rasgando dinheiro todo santo dia na tua empresa.
A segunda oportunidade tem a ver não só com a equipe, mas tem a ver com o potencial da tua empresa. Quanto a tua empresa ela poderia faturar com aquilo que você tem? Quanto ela poderia lucrar com aquilo que você tem? Então é importante entender assim, pera aí só um pouquinho. Nesse mercado que eu estou inserido, aquilo que eu faço, aquilo que eu entrego, qual que é o tamanho disso? Qual que é o meu raio de atuação? Quantos consumidores, possíveis consumidores, existem nesse mercado? E aí, veja bem, quando eu falo em consumidor, eu preciso ter claro que não é todo mundo. Se fosse todo mundo, não existiria momento para a tua concorrência. E a verdade é que o sol nasce para todos. Todo mundo tem as suas oportunidades. Por que todo mundo tem as suas oportunidades? Porque as pessoas elas tendem a se afinar com determinado fornecedor e rejeitar outro fornecedor. Eu tenho certeza que muita gente que está aqui comigo ao vivo, que está assistindo essa live ou que está assistindo a gravação, diz, nossa, adorei o conteúdo do Campo, o jeito que ele fala, o jeito que ele gesticula, adorei. Muitas pessoas olham e dizem, nossa, não gostei desse cara, esse cara não sei o quê. Aí vai lá pro meu concorrente, às vezes quem gosta de mim vai lá pro concorrente, pô, não gostei daquele cara. Quem não gosta de mim vai lá pro concorrente e diz, nossa, adorei esse cara. Por quê? Porque as pessoas têm ponto de vista diferente, as pessoas têm perfil diferente. Então você tem que entender assim, quais são, nesse mercado todo, qual é o potencial de pessoas que poderiam fazer negócios comigo. Quando você tem esse potencial, você começa a entender a segunda coisa. Ok, tem lá no meu mercado, tem 2.000 pessoas, 2.000 empresas que eu poderia estar atendendo, por exemplo. Legal, mas eu atendo quantos? Estou atendendo 20. Opa, então a minha participação no mercado está em 10%. Existem outros 90% a ser explorado. Então isso é entender a fatia. A fatia que você come e a fatia que você não come. Você está comendo uma fatia de 200 e tem uma fatia de 1.800 que outras pessoas estão comendo. O estrategista, o que faz? Ele entendendo isso, ele começa a parar e ele enxerga que aquilo é uma oportunidade para ele fazer a empresa melhorar o seu negócio, melhorar o faturamento, melhorar a participação nesse mercado e começar a não abrir brechas para a concorrência. Porque veja bem, aquele empresário que está sendo o soldado, como eu contei no início, que está lá simplesmente combatendo, ele não está vendo que isso está acontecendo. A única visão que ele tem é assim, o faturamento está encolhendo, está cada vez mais difícil faturar, cada vez mais difícil manter. Então ele não enxerga esse todo. Ele não enxerga que, por mais que o faturamento dele esteja crescendo, e às vezes o faturamento cresce porque o mercado cresce, o público consumidor cresce, mas de repente o faturamento dele está crescendo 10%, 15% ao ano e o mercado está crescendo 30% e o concorrente está crescendo 30% também. Significa que esse concorrente está ficando mais forte. E concorrente forte, o exército forte, provavelmente o concorrente lá, quem está no comando é um general, não é um soldado, não é um empresidiário, é simplesmente um estrategista, ele está enxergando isso, ele vai crescer, ele vai ficar forte, uma hora a fatia dele não tem mais por onde crescer, ele começa a comer a tua fatia. Ele vai pegando, e quando você vê, você vai encolhendo. As empresas não quebram de um dia para o outro. Elas vão quebrando aos poucos. O estrategista que está atento, ele está enxergando isso, está monitorando isso e está agindo para evitar que isso aconteça. Isso é ser estrategista. Mas por que isso é ruim, Campa, não enxergar o mercado? Isso é ruim porque é grana perdida todo santo mês. É dinheiro que você deixa na mesa picando. E aí, às vezes, você tem que correr desesperado para fazer uma venda, tem que correr desesperado para cobrar alguém, corre para banco, corre para tudo que é lado, vende carro, vende imóvel para injetar na empresa porque não está olhando oportunidade. Então, é por isso que eu acredito de verdade que o empresário conectado é aquele que investe nele. A prioridade é ele tem que estar forte, ele tem que estar no estratégico, porque ele no estratégico é o que faz a empresa bombar, ele no operacional não faz bombar. O máximo é pagar as contas, o máximo é, mantive o lucro, mantive os resultados, o máximo que vai fazer fazendo as mesmas coisas, sendo empresidiário. Então essa é a segunda oportunidade. A terceira oportunidade é referente a vendas, referente a receitas. Você consegue medir na tua empresa, provavelmente você consegue medir assim, para quantos clientes disseram sim para você? Quantos clientes compraram o seu produto? Isso é fácil.
A maioria dos empresários, por incrível que pareça, tem alguns que nem isso tem, tá? Mas a maioria dos empresários consegue medir, tá? Quanto eu faturei, quantos clientes eu vendi, qual é o meu ticket médio. Mas poucos conseguem entender quantos clientes disseram não. Ah, como assim não, Campa? Peraí, você vendeu para 1.000 clientes esse mês. Quantos não compraram de você? Quantos disseram não? Conversaram com a tua equipe de vendas, conversaram com o teu time lá, entraram na sua empresa, falaram, mandaram um WhatsApp, mandaram um e-mail, pediram informações e disseram não para você. Quantos? Poucos medem isso. Agora tem uma coisa em cima disso que poucos medem, muito poucos empresários medem, que é desses que me disseram não. Por que eles me disseram não? Por que eles não me disseram um sim? E não é eu achar que ele achou caro. O cliente, quando ele não quer comprar, ele usa algumas desculpas. Desculpa do tipo, tá caro, concorrente está mais barato, minha mulher não concordou, meu sócio não concordou. Ele usa essas coisas. As pessoas têm uma incapacidade de dizer não quando elas não querem, é normal. Você está negociando com alguém e você acha, agora eu vou fechar negócio com esse cara. De repente ele some, ele para de atender suas chamadas, ele para de responder teu WhatsApp, esse cara já decidiu, não quero mais. Mas ele não tem coragem de chegar para você e falar, não quero. Muitas pessoas não têm essa coragem. Então entender isso, entender quais são as razões ocultas. Não só o que ele disse, mas quais são as razões ocultas. Entender isso ajuda no momento de você aumentar a tua receita. Quando você não faz isso, é oportunidade perdida. E assim, por que isso é ruim, tá? Isso é ruim porque às vezes assim, o teu time de venda tá lá deixando o dinheiro passar, deixando o dinheiro ficar em branco. O cliente está ali, pelo amor de Deus, me venda. O time de vendas não está atento a isso. Então você está perdendo a oportunidade de vender. Você está tendo uma conversão baixa. Conversão baixa é péssimo. Por que é péssimo? Porque é muito comum muitas empresas fazem um marketing eficiente, investem grana pra caramba, injetam dinheiro, às vezes nas redes sociais, às vezes na mídia tradicional. O cliente vem para a empresa, não mede quantos clientes vieram, ninguém atende aquele cliente. Isso aconteceu comigo. Aconteceu comigo agora. Eu tô querendo trocar meu carro sofreu um acidente, eu já fiquei meio noiado, né? Tá lá em conserto ainda. Quando voltar, vou trocar. A gente fica aquelas noias, pode dar um problema aqui. Quero trocar. E tem os modelos que eu mapeei, os modelos que eu tô tentando identificar, alguns híbridos, outros elétricos, e apareceu para mim marketing. Quando a gente procura o marketing das redes sociais, eles pegam isso. E começou a aparecer propagandas. Algumas, clique aqui no botão, vai no WhatsApp, outras mandam um e-mail, outras preenchem o cadastro. Eu fiz isso para 4 concessionárias da minha região, só uma me contatou. 3 delas simplesmente não me responderam. Tá lá o WhatsApp, um foi lido, o outro não foi lido e simplesmente não me responderam. Entende? Oportunidade perdida. Aquele clique que eu dei custou dinheiro para a empresa, mas ninguém me atendeu. Alguém poderia me vender um carro de 300, 400 mil, mas ninguém me atendeu. Oportunidade perdida. E é isso que você faz quando você não mede. Se isso tivesse sendo medido, a concessionária, e tem gente que acha que isso é coisa de pequeno, uma concessionária não é pequeno, uma concessionária de rede. Se alguém tivesse medindo isso, iam ver, peraí, o meu funil foi assim, pipocou aqui 100 clientes nesse mês. De 100 clientes, 80 foram contatados. Por que esses 20 não foram? Então ele iria para cima do time de vendas. Cara, por que você não atendeu esses 20? Não, mas a gente tentou ligar, ele não atendeu, a gente mandou um WhatsApp, ele não respondeu. Não, aí tudo bem, tem justificativa, então me prova. Não, eu simplesmente não liguei, que foi o que aconteceu comigo. Dinheiro perdido, tá? Dinheiro perdido gera conversão baixa. E a conversão é uma grande oportunidade. O que é conversão? Falei com 100, vendi para 30, conversão de 30%. Se eu não falo com as pessoas, a minha conversão tende a ser baixa. Se eu falo com as pessoas e eu falo do jeito errado, eu não entendo a dor, eu não entendo a dificuldade, eu não entendo o problema, a minha conversão cai. E melhorar a conversão é um jeito mais barato de você melhorar resultado, porque o cliente já está ali, ele já quer fazer negócio. Mas quando você está lá sendo empresidiário, quando você é a única pessoa que paga a conta, quando você é o único que compra, quando a tua equipe só funciona quando você manda, quando você está lá, cara, que tempo você vai ter para olhar para isso?
Você entende a diferença entre ser estrategista e ser empresariário? Essa é a diferença. Então você perde dinheiro, você perde faturamento. Essa é a terceira oportunidade perdida. Dinheiro caindo na empresa todos os meses. Quando você reclamar assim, ó, tá difícil vender, tá difícil manter o lucro, tá difícil. Cara, você tá deixando essas oportunidades passar no teu nariz a toda hora. Quarta oportunidade perdida que eu quero abordar aqui. A quarta é talento desperdiçado. Talento desperdiçado, ó. Tem uma coisa aqui que eu ouço direto. Aliás, eu leio direto. Antes de eu te contar, eu tomo uma água. Começou a secar a garganta aqui. Tem uma coisa que eu leio todo santo dia, assim, ó. Nós temos lá no Facebook uma comunidade dos nossos alunos. É uma comunidade onde os nossos alunos vão aplicando o Empreendedor Líder e vão contando resultados, assim, ó. E a gente tem também lá um grupo no Telegram que é do pessoal do Strates, dos nossos mentorados. A gente faz reuniões VIPs com os nossos mentorados, tem uma série de coisas que acontecem. E você não tem ideia do número de pessoas que contam para mim, seja lá na comunidade de alunos, seja lá no Telegram dos mentorados, seja no privado, seja nas reuniões VIP, a quantia de relatos que eu ouço. Campa, eu simplesmente fiz aquilo que você recomendou lá no módulo 1, reuni minha equipe, pedi para eles se alguém poderia me ajudar com tal coisa. As pessoas disseram, eu estava só esperando uma oportunidade. Eu sei fazer isso. Isso que só você faz, eu sei fazer. Ou sei aprender, deixa eu aprender e te ajudar. Muitas pessoas ouvem isso. Então é talento desperdiçado. Às vezes, gente que tem na empresa, que você está lá por ser um empresariário, você está bitolando aquela pessoa. Você está bitolando ela a fazer só o que você manda. Ela só vai fazer o que você manda. Você está bitolando ela a fazer só do jeito bitolado que você está fazendo há 100 anos, desde que o mundo é mundo. Você está bitolando aquela pessoa. Às vezes não pedir opinião para a equipe, às vezes não pedir colaboração da equipe, é desperdiçar talento, desperdiçar pessoas que estão ali. E é muito comum, as pessoas simplesmente contam, Campa, eu tinha gente na minha empresa que sabia fazer isso, que eu não achava alguém para contratar. E coloquei essa pessoa. Isso faz toda a diferença. Em cima também dessa questão de talentos desperdiçados, coisa mais comum, eu ouço direto. Eu não fico aqui em live inventando o assunto. Aqui o que eu falo é coisas que eu ouço principalmente dos meus mentorados lá do Strates. Porque dos meus mentorados eu tenho um contato direto. Eles estão no meu grupo do Telegram, eu tô lá junto, a gente responde, a gente interage, a gente faz reuniões VIP com eles, a gente tem encontros, bem dizer, toda semana tem um encontro, então é coisas que eu ouço, não é coisas que eu invento, coisas que eu ouço de gente que diz assim, puxa, eu tinha um cara bom na minha empresa, mas esse cara saiu, tinha 3, 4 bons, e esse cara saiu, esse cara teve uma proposta melhor, porque às vezes a oportunidade está em não ter uma estratégia de reter as pessoas. Não está fazendo aquilo que eu ensino no módulo 9, não tem um plano de carreira, não tem um plano de desenvolvimento, não segura as pessoas. Aí o que as pessoas fazem? Elas começam a perceber, mas eu estou entregando muito. O cara me contratou para eu fazer 10, eu estou fazendo 20, mais 10 daquilo lá, mais 5 daquilo lá, e eu continuo ganhando aquele salário compatível com os 10 que eu fui contratado. O que essas pessoas começam a entender? Não estou sendo reconhecido, não estou sendo reconhecida, vou olhar oportunidades. E você que tem dificuldade em contratar, você sabe que o mercado está cheio de oportunidades. Quem é que vai levar essas pessoas? Vai levar essas pessoas aquele empresário que está lá, que é um estrategista, que está enxergando. O cara lá, o empresariário, está perdendo, tem um talento bom lá. Não paga esse cara é bom, vou contratar esse cara, vou fazer uma oferta e ele vai vir. E leva. Por quê? Porque ele não está combatendo, ele é o general, está lá olhando as coisas. Se entende a diferença? Então essa é uma grande oportunidade que você perde, oportunidade de usar a força humana da tua equipe, valorizando, criando plano de carreira, mapeando competências, mapeando habilidades, mapeando comportamentos, fazendo análise de perfil. Essa é uma grande oportunidade que eu aposto que você perde todo dia. Todo dia. Campa, você já falou 4 oportunidades. Qual que é a quinta? Vou falar da quinta. Só que para eu falar da quinta, o que acontece? Aqui, até aqui,
O problema é você ser empresidiário. Se você deixa passar essas oportunidades, o problema é você ser um empresidiário, tá? Empresidiário, você está deixando passar essas oportunidades. Esse é o grande problema. Agora, a quinta oportunidade, por mais que você seja um empresidiário ou você seja um estrategista, muita gente perde, não interessa qual tipo de empresário seja. Muito empresário perde essa oportunidade. Qual que é essa oportunidade? Essa oportunidade é algo assim, ó, que quando eu entendi isso, mudou a minha vida. De verdade. O campo é filosófico. Não sou filosófico, sou realista. Essa oportunidade, quando eu enxerguei essa oportunidade, mudou a minha vida de verdade. E pelo fato dessa oportunidade ter mudado a minha vida, é uma das coisas que hoje eu não abro mão. Eu invisto meu tempo, eu invisto dinheiro, eu viajo, eu vou pro raio que eu parta para aproveitar essa oportunidade sempre que tem, porque eu vejo que isso é transformador. Quanto mais eu faço isso, mais eu me desenvolvo, mais eu desenvolvo as minhas empresas, mais eu me desenvolvo como pessoa, como ser humano, mais eu melhoro os meus resultados e mais eu melhoro a qualidade da minha vida. E para eu falar da quinta oportunidade, deixa eu te falar, ó. Empreender, eu acredito que seja um dos negócios mais solitários que existam, empreender. O que acontece? As pessoas não apoiam o empreendedor. O empreendedor, o empresário no Brasil, ele é mal visto. As pessoas criticam, é explorador, não valoriza a equipe, é um monte de coisa. A gente é taxado assim, é sonegador, é não sei o quê. A gente é bandido. Somos nós que desenvolvemos a sociedade. Sem o empresário, o Brasil não seria porcaria nenhuma. O empresário hoje é o cara que sustenta o nosso Brasil, de verdade. Mas nós somos mal vistos pela sociedade. Queira ou não queira, a gente é mal visto. Então, empreender é algo totalmente solitário. A família não apoia, o governo não apoia, ninguém apoia. Às vezes a mulher não apoia, o marido não apoia, filho não apoia, ninguém apoia, as pessoas dão contra. E é normal, é um negócio solitário. Eu lembro quando eu abri minha primeira empresa, eu falei pro meu pai foi funcionário público a vida inteira. Meu pai me deu aquela incentivada. Vai dar errado, vai quebrar. Normal, as pessoas não apoiam. Ele não queria me prejudicar, ele queria meu bem. Ele não queria que eu arcasse com as consequências. O conselho dele é, seja funcionário público. Para ele funcionou, ele queria que eu seguisse essa jornada. As pessoas não apoiam. Aí você contrata pessoas para trabalhar para você, alguns poucos vão te apoiar. Mas mesmo aqueles que apoiam, eles não têm muitas vezes aquela visão de te apoiar do jeito certo, de te dar um conselho que você quer, de trazer uma palavra que você precisa, uma opinião que você precisa. Muitas vezes eles não têm. Até tem um, dois que pode ter, que podem estar ali 100% comprometidos, mas como eles não são empresários, eles não conseguem enxergar com aquele olho de estrategista que às vezes você consegue enxergar, correto? Então isso é ruim, fica solitário. Mas tem uma coisa que para mim é muito pior do que ser um empreendedor solitário, que é o empreendedor, o empresário mal acompanhado. De verdade, tá? O que é o mal acompanhado? É você andar com as companhias erradas, com as pessoas erradas. E aqui é uma grande tendência, tá? O empresidiário, ele não se reúne com um estrategista para trocar ideia. Ele se reúne com outro empresidiário. Porque o estrategista vai falar coisa que ele não quer ouvir. O empresidiário vai concordar com ele. Se você é um empresidiário, teu papo deve ser, é difícil contratar, ninguém quer nada com nada, o mercado tá difícil, o governo não ajuda. Aí você fala com um estrategista, ele vai te dizer, cara, não é difícil contratar, a gente contrata com facilidade, a gente tem uma estratégia, as pessoas vêm, não é difícil vender, a gente tem um método, a gente aplica, as coisas funcionam, e você não vai gostar de ouvir. Mas se você falar com outro empresidiário, ele vai dizer, é verdade, você tem razão, empreender é difícil, ninguém quer nada com nada, as pessoas não se comprometem, o mercado é ruim, é desafiante o cliente achar, ele vai concordar com você e você vai ficar feliz. Então, a gente se reúne com pessoas iguais. Essa é a realidade. Quer ver um exemplo? Eu, Campa. Minha primeira empresa, fui empresidiário por 15 anos. E assim, ó, eu tinha um grupo lá de 4 amigos. Era eu e mais 4, os 4 que trabalhavam na área de sistemas, como eu, tinha uma empresa na área de sistemas, 4. Então, eram 5 empresidiários. 5 ferrado, para não dizer outra palavra com F, tá? Eu era o menos pior que eles. Dos 5 eu era o menos pior. Tava todo mundo lá no buraco. Faturava legal, mas não tinha vida. Alguns deles nem faturavam legal, mas eram meus amigos. Então eram as pessoas que no momento de dificuldade, com quem que eu ia conversar?
com eles. A gente se reunia pelo menos uma vez por mês para trocar ideia. E acontecia assim, dava uma crise de mercado, uma recessão, alguma coisa, como a gente tinha contratos, a gente não conseguia fechar novos contratos e a gente não conseguia, às vezes, manter aquilo que tinha. Os clientes começavam a cancelar, não podiam pagar, era normal. Aí o que eu fazia? Começava a sentir que isso acontecia, caiu as vendas, começou a ter cancelamento, vou sentar lá com meus brother, né? Sentar lá com os meus amigos, eles vão saber discutir alguma coisa comigo. Sentava com eles, gente, tô perdendo o contrato, a gente não tá conseguindo vender. Aí o outro dizia, comigo também, Campa. O outro, comigo a mesma coisa. E tá ruim mesmo, e tá difícil, e os clientes tão chato, e não sei o que, e esse governo, e papapá, e tinha que trocar o governo, e tinha que não sei o que. A gente passava o dia discutindo esse monte de merda. Mas aí o que acontece? Eu chegava pra minha empresa, feliz. Cris, minha esposa e minha sócia, não conhece. Amor, relaxa. Não é só com a gente, é com todo mundo. Veja bem, 5, ferrado. É com todo mundo que está acontecendo isso. Não é só comigo. Então tá tudo bem. Eu sou bonzão, mas é o mercado mesmo. Eu me conformava. Os amigos errados. A rede errada. Até que um dia, numa dessas crises, depois que eu confirmei que todos os meus amigos estavam passando pela mesma coisa, o que eu fiz? Tinha um cara na minha cidade que era meio tubarão nessa área. Eu vesti minha cara de pau e fui lá, marquei uma reunião e fui falar com ele. E eu comentei, cara, com a minha empresa está acontecendo uma parada aqui, a gente não está conseguindo vender, a gente está perdendo o contrato. Com você tá assim também? Ele me olhou e disse, não, Campa, não. Como assim, cara? Não, a gente realmente sentiu que as vendas começaram a cair, o que a gente fez? Quando começou a cair, a gente imaginou que todos vocês do mercado iam parar de investir em marketing e investir em vendas. Eu acelerei. Eu coloquei mais dinheiro no meu marketing, coloquei mais vendedor, comprei carro para os caras, botei os caras na rua, dei uma meta ousada, dei uma estratégia, criei um plano, a gente está vendendo como nunca. Aí me caiu a casa, né? Tá, mas vem cá, e os contratos antigos está perdendo? Cara, a gente teve uns 3, 4 aqui que reclamaram, que estava difícil, o que a gente fez? A gente criou um plano de negociação diferente, a gente fez um plano de contingência, deu uma mão para eles a mais e a gente acabou que mesmo esses caras aí a gente manteve. E a gente seleciona também os nossos clientes aqui. A gente não pega esses comunzinhos aí que qualquer crise sofre. A gente seleciona. A gente tem uma estratégia para atrair os clientes certo. Quando ele me falou aquilo, a primeira coisa que veio na minha cabeça, que o cara era meio snob mesmo. Veio na minha cabeça, esse cara tá se fazendo. Tá me contando lorota. Foi o que eu pensei. Mas como eu tinha alguns amigos meus que trabalhavam para ele, bati um fio pro cara. Olha, ele me contou isso e isso. Mas é mentira, né? Os caras, não, Campa, tá bem assim mesmo. A gente não tá dando conta de implantar aquilo que está sendo vendido. Aí me caiu a casa. Até então era todo mundo. A partir daquele momento, já não era mais todo mundo. Tinha um que saiu. Tava todo mundo aqui, esse um já não era mais todo mundo. Aí eu comecei a falar com mais 2, 3, eu vi que esses 2, 3 também não estavam assim. Você entende o que eu estou falando? Eu estava no meio errado. Eu era um empresidiário e eu estava andando com um empresidiário. Então a gente precisa estar no meio das pessoas certas. E essa foi a virada que eu aprendi, a oportunidade que eu vi que eu perdi há muito tempo. Se eu quero ter resultados grandiosos, eu tenho que andar com pessoas que já têm esses resultados. Porque essas pessoas não vão aceitar eu ir lá e chorar e reclamar. Elas vão me orientar. Elas vão me dizer o que elas já fizeram. Essa é a grande diferença. Então, quando a gente está no meio certo de pessoas, a gente aprende com as pessoas que não estão mais bitoladas. É tipo fazer uma pequena analogia com você. Imagina que você teve lá um passarinho, que você trouxe ele para casa no ovo. Ele nasceu numa gaiola, se criou numa gaiola, fechado dentro de um quarto, fechado sem janela. Esse passarinho se criou ali. De repente, se outro passarinho vier e falar com ele, ou você trouxer outros passarinhos, outros ovos ali, a mesma coisa. De repente, você tem lá 10 passarinhos que nasceram e se criaram num ambiente fechado dentro de uma gaiola. De repente, você traz um passarinho para conversar com eles, um passarinho de fora que você pegou no mato, e esse passarinho contar para eles, lá fora existe um mundo diferente, um mundo onde os pássaros são livres, onde eles voam de árvore para árvore, onde eles fazem migração, onde eles se reproduzem, onde eles conseguem ver a natureza, comer as frutas que eles querem, comer os bichinhos que eles querem.
Esses passarinhos que estão numa gaiola, que nasceram e se criaram num local fechado, o que eles vão fazer? Eles vão dizer assim, isso não existe. Isso é conversa fiada. Na prática não é assim, passarinho nasce em ovo, você cria aqui numa gaiola dentro de um quarto. Por que eles vão dizer isso? Porque é a realidade que eles vivem. Então, se esse passarinho quer aprender a ser livre, o que ele tem que fazer? Ele tem que conversar com outros pássaros livres. Entende a diferença? O empresário é a mesma coisa. Quer sair da caixa? Ande com pessoas que saem da caixa. O que eu ganho com isso? Eu aprendo com pessoas que não estão bitoladas e eu aprendo com os erros dos outros. Eu acho que errar sempre é uma oportunidade de aprendizado. Quando a gente erra, a gente aprende. Mas tem um jeito muito mais barato para eu não errar. Eu aprender com o erro do outro. Eu vou fazer um negócio, eu vou implantar, vou criar lá processos para o meu setor, vou criar uma rotina de resultado. Provavelmente a primeira vez, se você está aplicando o empreendedor líder sem o Campa com você, sem estar no Stratis, a primeira vez você vai errar. Normal. Você não sabe o jeito certo ainda. Por mais que eu te ensinei o método, você vai fazer, você não tem certeza que está fazendo certo. Aí você está comigo no Stratis, você está com um monte de estrategistas. Gente, eu vou aplicar um processo aqui, é o meu setor de produção. Tá assim, tá assado, tô com esse e esse gargalo. Como é que vocês fizeram para superar isso? Você vai ter gente te contando. Você tá no meio certo, tá no meio das pessoas certas. Então assim, ó, quando eu enxerguei isso, quando eu enxerguei que eu tenho que estar no meio das pessoas certas, eu passei a fazer isso. E eu recomendo que você faça também. Ande com as pessoas certas. Eu não desfiz amizade, tá? Aqueles 4 amigos lá que eram meus F lá, de F de ferrado, para não dizer outra coisa, aqueles meus 4 amigos continuam sendo meus amigos. Eu converso com eles até hoje, mas eu não peço mais opinião para eles. Eu peço opiniões para quem está acima de mim. Eles pedem opinião para mim. Eles seguido me chamam. Então, se você está numa mesa onde você é o mais inteligente, você é o mais ligado, você é o mais rico, aquele lugar não é para você. As pessoas somente vão usar o teu conhecimento. Então, desenvolva novas redes, desenvolva novos contatos. Eu estou inserindo em vários grupos. Qualquer coisa que eu queira aprender, qualquer coisa que me desenvolver, eu acho um grupo. Existe algum grupo aqui? Existe um mastermind? Existe uma mentoria? Existe uma imersão? Existe um grupo de pessoas que sentam para discutir? Eu quero estar lá. Eu vou estar lá, vai ter um encontro, eu vou, pego meu carro, eu vou se é perto, pego um avião se é longe, eu vou, fico em hotel, eu invisto e vou estar com as pessoas. E eu sempre saio com grandes e grandes sacadas. Gente, meu forte abraço e eu desejo que você viva positivamente. Tchau, tchau!